Então vamos lá. Na semana passada, a gente começou a falar sobre a Você mandou um NR18. vídeo pra Mandei, mim. mandei, mandei os dois. São dois vídeos. Ah, na semana passada, eu comecei a falar sobre a NR18. E aí a gente viu aquela parte inicial que a NR18 vai ter um PGR. Tá? Então, existe o PGR da NR1. E na NR18 vai ter o PGR mais algumas coisas, mais precisamente a parte de projeto. Foi isso que a gente viu na aula passada. E a gente viu a parte também de instalações elétricas, em construção civil e área de vivência. Acho que foi basicamente isso. Aí hoje a gente vai continuar vendo a norma, porque essa disciplina é basicamente a NR18 e um pedaço da NR35. E eu sei que é mais enjoadinho, mas paciência. A disciplina é isso, é para vocês entenderem, conseguirem fazer a leitura da norma, e às vezes é um pouquinho mais difícil porque ela tem muitos termos técnicos de construção civil, e aí não necessariamente vocês entendem só com a leitura. Tá? Vocês estão vendo, né, o PDF aqui da norma. Né? Essa aqui é a NR18. Sim, professor, tô vendo. Aí vai ter lá etapas de obra. Então, a primeira etapa de obra é a demolição. Eu vou voltar aqui para o índice só para mostrar como é que ele divide a... Tá aqui, ó. Então, como é que ele faz? Por sinal, esse índice é mal feito, ó, porque ele... eu ia voltar justamente para mostrar, ó, etapas de obra. Ele já pula para as escadas depois. Então, nem dá para mostrar pelo índice, porque o índice não está. Ele pula. Ah, não, ele subdivide, perdão, ele subdivide. Tá. Ok, então bora lá. Etapas de obra. A primeira etapa que ele considera é a demolição. Na verdade, se eu tenho alguma coisa, eu comprei um terreno para construir. Só que aí tem uma casa lá que eu não quero mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é demolir. E aí, para fazer essa demolição, ele fala aqui que tem que ser elaborado um plano de demolição. Tá? Então, eu não posso demolir de qualquer jeito. Não sei se vocês já viram na internet alguns vídeos que o cara é louco. O cara está em cima da viga e está quebrando a viga. O cara está derrubando a parede e a parede cai em cima dele. Tem um monte de vídeo assim na internet. Por quê? Porque o cara derruba na marra. Outra coisa que é comum fazerem, a pessoa, por exemplo, tem uma parede, né? Aí o cara faz o seguinte: imagina que isso aqui é a parede, esse livro é a parede. Aí o cara pega, rasga bem aqui, quebra essa parte aqui, quebra essa parte aqui e quebra essa parte de cima. Ou seja, a parede está solta agora, né? Porque ele quebrou isso aqui que estava grudado no resto da casa, por exemplo, quebrou a parte de cima e quebrou esse lado aqui. Então tem essa parte toda solta, aqui está aberto, do lado em cima. E eles começam a fazer isso aqui, ó. Fica um monte de operário empurrando, aí começa a vibrar, vai, tem uma hora que cai, mas pode cair para cá, para cima deles também. Ou seja, não tem um plano de demolição. Tá? Então, toda vez que for fazer demolição, olha o que ele fala. Deve ser elaborado e implementado plano de demolição sob responsabilidade profissional legalmente habilitado, ou seja, de um engenheiro, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas. Então, não é, olha, você vai demolir, os riscos relacionados a essa atividade são essas e os controles que nós vamos adotar para que não dê problema são esses. Então, o plano de demolição tem que ter tudo isso. E olha o que ele tem que considerar. Aí é o item seguinte, deve considerar as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis, gasosos. Porque imagina, tu vai quebrar lá a casa. Aí tem uma tubulação elétrica, tem uma tubulação de água, tem uma tubulação de inflamável, se por exemplo é uma indústria. Então, isso tudo tem que ser pensado antes. Porque senão tu vai lá quebrar e é choque, é água, é inflamável para tudo quanto é lado. Outra coisa que ele fala para avaliar nesse plano de demolição, as construções vizinhas à obra. Está aqui, ó. Por exemplo, você vai fazer uma fundação com batistaca. Você já viram batistaca, né? Não sei se vocês já viram. Tem um pilar de concreto e aí vem um martelão cravando isso no chão para servir de fundação. Não sei se vocês já viram isso. Já viram?
Eu não. Mas sabe o que é, Joyce? Sei o que é. Tu também, né? Não sabe? Não, hein? Nunca viu? Não. A vantagem está na internet aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Então deixa eu sair daqui. E aí eu coloco o vídeo da internet. Pô, mas o vídeo que eu pego é justamente que não tem uma martelada. É esse aqui. Vocês estão vendo o YouTube, não estão? Sim. Tá. Então olha aqui, ó, um martelo. Sabe que é um bicho grandão. Ó, estão montando. Aí ele vai colocar uma estaca aqui, deixa eu pular. Ó, ele está subindo a estaca agora. Pô, essa estaca é maceta. E aí ele vai começar a bater para cravar isso no solo. Aí vai cravando no solo. Isso aí, ele vai enterrar isso no solo. Conforme vai enterrando, aí depois isso serve de base, serve de fundação. Aí constrói em cima. Desse modelo, na verdade, eu nunca tinha visto, porque é muito grande. Mas é similar a isso. Vai batendo, pá, 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 pá. Ele está empurrando aí no caso. Aí vai cravando, vai cravando, vai cravando no solo. E aí, depois eu consigo construir em cima, porque tem um monte de coisa cravada, isso aí não vai descer tão fácil. Então serve de fundação para uma casa, até para um edifício. Entenderam a ideia, né? Sim, entendi. Tá, então, voltando lá para o... Então ele está dizendo o seguinte, imagina que você fosse fazer uma fundação com bate-estaca. Aquele ali ele só está empurrando, mas geralmente é o negócio que fica batendo. Vai batendo, vai cravando essa fundação. Só que quando bate, vibra. Imagina que do lado, nas casas dos vizinhos, estão construídas tudo direitinho, mas não foram tão bem feitas assim, já são casas mais antigas, e nisso de bater, pá, vibrando, começa a aparecer trincas nas casas. Então ele está dizendo o seguinte, quando você for demolir alguma coisa, que é uma coisa assim que vai ter tipo com batistaca, ou fazer algum serviço de demolição com um trator, sei lá o quê, dá uma olhada nas casas dos vizinhos, porque senão não é que vai cair, mas pode trincar a casa todinha. Vai ficar esteticamente feio e depois a empresa vai ter que corrigir. E pode, dependendo da situação, até cair mesmo. Tá? Então o plano de demolição deve considerar as construções vizinhas à obra. Ou às vezes você vai quebrar essa casa, só que a casa do lado está apoiada nela. E aí tu quebra essa e cai do lado. Tá? Então isso tudo tem que ser pensado, por isso tem que ser um engenheiro. O item seguinte, remoção de materiais e entulhos. Como é que tu vai tirar esse material? Não sei se vocês já viram demolição, é poeira pra caramba. Obra já é poeira. Imagina demolição que tu tá quebrando tudo. Então, imagina que aí eu vou ter essa poeira toda incomodando os vizinhos e tudo mais. Eu tenho que ter um sistema para retirar esse entulho sem fazer toda essa poeira. Então, se puder para molhar e tudo mais, a gente tem que pensar nesse plano antes. As aberturas existentes no piso, por quê? Tu está quebrando lá a casa. Uma casa, um edifício, e vão começar a aparecer aberturas, né? E essas aberturas a gente tem que pensar porque a pessoa pode cair por ali. Tu está quebrando. Então tem que fazer de tal jeito que não fique aberturas, por exemplo, não vai ter mais parede, aí o cara pode cair do edifício. Estão demolindo. As áreas para circulação de emergência tem que ser tudo desobstruída, porque caso de alguma bronca as pessoas têm como sair. Aonde vai ficar a disposição dos materiais retirados, ou seja, onde você vai deixar esse material retirado. A propagação e o controle da poeira, já falei. O trânsito de veículos e pessoas, então por onde as pessoas vão passar. Porque se tu está jogando material, pode cair na cabeça de alguém. Então por onde é que os veículos vão passar e as pessoas vão passar para que não tenha problema. Então isso tudo tem que ser pensado antes de fazer a demolição. Ok? E aí é por isso que tem que ter alguém assinando e pensando nisso. Dúvidas, falem. Aí o próximo item, já demolimos. Aí o próximo item
escavação, fundação e desmonte de rochas. Então, se eu já demoli tudo, o terreno está limpo agora. Se o terreno está limpo, eu já posso escavar, fazer a fundação e se por acaso tiver rocha lá, pedras que estejam atrapalhando a fundação, eu posso fazer o desmonte delas, tá? Quebrar elas, digamos assim. Então, bora lá para a escavação primeiro. O serviço de escavação, fundação e desmonte de rocha deve ser também realizado e supervisionado conforme o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Toda parte da construção civil, ele sempre começa dizendo isso, que tem que ser por profissional legalmente habilitado. Por quê? Porque tem que ser um engenheiro. Não dá para eu fazer tipo de... Vocês vão conseguir fazer fundação? Não. Professor, mas se for um mestre de obra, legalmente ele não pode. Tá? Teria que ter um projeto, e esse projeto ele pode executar, mas tem que ter um projeto. E tem um engenheiro responsável. Os locais onde são realizadas atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Está entrando Patrick. Eu estou dizendo o seguinte aqui. Ó. Quando a gente for fazer essa demolição, essa escavação, vai ficar um monte de buraco na obra. Né? Boa noite, Boa Patrick. noite. E aí, estou falando da parte de escavação e fundação, tá, Patrick? Da NR18. Então, eu comecei a escavar e aí vai ficar um monte de buraco nessa obra. Muito comum isso. Antes de fazer a fundação. E ele está dizendo o seguinte, deve ter sinalização de advertência, barreira de isolamento e até de noite tem algum tipo de sinalização. Porque se as pessoas forem andar ali, vão cair. Então, é muito comum também queda em construção civil nesses buracos. Não sei se vocês já andaram em alguma obra, assim, quando está na época de fundação, tem toda uma escavação, então um monte de buraco para tudo quanto é lado. E o pior, quando só é o buraco, tudo bem, a queda já é ruim, mas digamos que lá embaixo só está o barro. Agora depois, o que vão fazer? Vão concretar e vai ter uma ferragem saindo, justamente para poder subir com a casa ou com o edifício. Então, se tu cair, tu ainda cai na ferragem. Por isso que tem que ter uma proteção dessas pontas de ferro. Vez por outra também, se você entrar na internet, eu não gosto de mostrar esse tipo de imagem, mas tem pessoas cravadas, assim, que cravou na barriga, que cravou no braço, cravou na perna, que o cara caiu em cima dessa ferragem. Então, por isso que eu tenho que ter algum tipo de sinalização, né? Ó, e a sinalização deve ser colocada de modo visível em número e tamanhos adequados. Quem é que vai cuidar desta sinalização? Parte é a gente que é da segurança. Tá. Aí depois agora ele vai falar da escavação em si, né? Então, toda escavação com profundidade superior a 1,25 m, 1,25 m não é muito, tá? Então 1,25 m, somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto em normas técnicas nacionais vigentes. Então, se eu for fazer uma escavação de 1,25 m, eu já tenho que ter um profissional habilitado lá na hora para liberar e autorizar a obra. Somente pode ser iniciada com a liberação e autorização de profissional legalmente habilitado. Então, o engenheiro tem que estar lá na hora para poder liberar esse serviço. Tá? Então, 1,25 m é uma altura relativamente baixa, mas já tem que ser obrigatório. Ou seja, menos que 1,25 m não seria obrigatório ter esse profissional legalmente habilitado na hora para liberar o serviço. O projeto das escavações deve levar em conta as características do solo, as cargas atuantes, os riscos que estão expostos, os trabalhadores e as medidas de prevenção. Então, os projetos de escavações, isso aqui é uma coisa mais da engenharia, mas ele está dizendo que tem que considerar, por exemplo, solo. Solo é mais areia, mais barro. As cargas atuantes é uma casinha ou um edifício. Isso tudo é o engenheiro que vai calcular e definir. Opa, passei aqui. Nas escavações em encostas, deve ser tomada precauções especiais para evitar escorregamento ou movimento de grandes proporções no maciço adjacente, devendo merecer cuidado da remoção de blocos e pedras soltas. Então, o que é isso? Digamos que eu esteja, vocês estão com saudade dos meus desenhos, então, digamos que eu esteja construindo aqui, ó, numa encosta, e eu vou construir uma casa bem aqui, uma casa, um edifício lá o quê?
Então, é óbvio que eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui pode... Aceita que isso é uma casa. Ficou mais ou menos essa casa, mas tudo bem. É óbvio que eu tenho que tomar cuidado, porque senão isso aqui vai embora, né? E aí eu tenho cuidado com pedra, com tudo mais. É isso que ele está dizendo ali. Vou voltar. Foi só para vocês matarem saudade dos meus desenhos. Ó, o talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos de erosão interna e superficial durante a execução da obra. Então, deixa eu voltar lá para o meu desenho. Ah, só que eu acho que ele apaga, né? Ah, não, fica lá. Então, vocês já viram, é um negócio assim, ó. Um talude seria algo assim. Vocês já viram que às vezes o cara faz um corte assim no solo? Então tem lá uma área dessa, ele pega e corta bem aqui, para construir a casa nessa área aqui. Então esse talude aqui que ele está falando que tem que ter uma proteção. Esse talude, o talude é justamente esse corte que aí fica aquele platô embaixo. Então olha o que ele está falando aqui, ó. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos da erosão interna e superficial durante a execução da obra. Porque enquanto está construindo, digamos que começou a chover. Porque depois tu vai fazer uma proteção lá, vai colocar concreto, sei lá o quê. Mas enquanto isso, pode escorrer aquilo ali. Então tem que ter algum tipo de proteção. Se vocês não estiverem entendendo, falem, hein? Vocês não são obrigados a saber esse tipo de coisa, não. Todo mundo entendendo? Sim, tá ok, pessoal. Tá bom. Ok. Tá. Deixa eu até buscar logo o grilo e o galo aqui. Porque se vocês ficarem calados... Bora lá. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Então, bora lá pro meu desenho de novo. Hoje vocês vão matar a saudade. Então, deixa eu apagar aqui essa história. Cadê o... Aqui. Então, digamos que eu cavei... Opa! Cadê o livro? Digamos que eu fiz um buraco aqui, ó. Cavei isso aqui. O que ele está dizendo? Que eu tinha... Que geralmente o que acontece? Pega-se essa terra daqui e, óbvio, coloca aqui do lado. Ele está dizendo para não fazer isso. Ele está dizendo para você proteger uma área de 1 metro. Tá? Então aqui, digamos que tem 1 metro, e ele está dizendo para você separar. Porque o que acontece? Se você coloca essa terra toda aqui do lado, o que pode acontecer? Isso aqui cai tudo. Quebra essa ponta, porque está todo esse peso aqui, sem apoio, isso vem tudo, e só terra o cara que está aqui. Acho que entenderam. Então ele fala aqui, ó. Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, ou seja, sem colocar terra lá, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava de escavação. Por exemplo, Manaus, agora é só desgraçado, mas tem um período que chove pra caramba. Se você tiver só o buraco e aqui não tiver uma proteção que desvia essa água, pode desmoronar tudo e fechar o buraco. Tá? Volto a dizer, se não entender, ele fala. E aí ele vai falar o que mais? As escavações com profundidade superior a 1,25 m, então passou de 1,25 m, devem ser protegidas com taludes ou escaramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e deve dispor de escadas e tudo mais, e escadas ou rampas colocadas ao posto de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Então, se eu tiver mais do que 1,25 m, tá? Se eu tiver uma área com mais de 1,25 m, o que eu tenho que fazer? Então, digamos aqui, eu tenho um buracão, esse buraco tem mais de 1,25 m. Primeira coisa que ele fala que tem que ter, eu tenho que ter algum tipo de escoramento aqui. Então, eu deveria colocar, sei lá, uma tábua aqui, uma tábua do outro lado e um escoramento. Isso aqui era para ser reto, tá? Aceita.
Então, eu estou escorando um lado e o outro para justamente isso aí não desmoronar. Então, tinha que ter todo esse escoramento aqui de um lado e do outro. Não sei se vocês já viram isso. E aí as tábuas aqui, as pernamancas e tudo mais, para que esse buraco não desmorone, né? É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que se tiver mais de 1,25 m de altura, eu tenho que ter ou uma escada aqui, né? Para o cara subir. Aceita que isso é uma escada. Rapaz, se no quadro é ruim, aqui no computador é pior ainda, mas é uma escada. Então, ou uma escada para o cara sair, porque caso desmorone ele tem como sair rápido, ou uma rampa. Mas melhor uma escada, né? Então, 1,25 m já é obrigatório. Escada e escoramento, acima de 1,25 m. Tá. Aí, continuando. Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, se tiver menos de 1,25 m, deve-se avaliar no local a existência de riscos ocupacionais e se é necessário adotar as medidas de prevenção. Então, acima de 1,25 m tem que ter escoramento e tem que ter escada ou rampa. Abaixo de 1,25 m você vai avaliar. Você é o engenheiro da obra, lógico. Tá? A gente vai avaliar se é necessário ou não. As escavações do canteiro de obra próximas às edificações devem ser monitoradas e o resultado documentado. Então, eu estou construindo, vou ficar desenhando. Acho que fica melhor. Então, eu estou cavando aqui o buraco. Só que bem aqui tem um prédio, tem uma casa. Fala que tem uma casa. O que ele está dizendo? Eu tenho que ficar... Estou cavando aqui, hein? Eu tenho que ficar monitorando essa casa, porque se ela começa a aparecer um monte de fissura, ela pode cair. Então ele está dizendo, tá bom, pode cavar, mas fica monitorando lá do lado. É isso que ele está dizendo. Dúvidas, senhoras e senhores? Não. Tá dando para Não. entender. Os meus desenhos, também com meus desenhos não tem como não entender. Perfeito. Só tá falhando muito por causa da minha internet, professor. Ah, tá, mas aí... Também tá falando aqui, ó. Mas é a internet de vocês. Aí não tem como fazer eu milagre. acho. Não, mas é. Vai estar disponível no YouTube, né, professor? Sim, senhora. Todo dia, no máximo de manhã eu coloco. Mas geralmente eu coloco no mesmo dia. Chega a notificação aqui. Exatamente. Geralmente eu coloco no mesmo dia. Mas no máximo É, de manhã noite. eu já coloco. Sim, continuando aqui. E pior que você recebe a notificação e eu não mando também, né? Para ter certeza que não tem como dizer que eu não Pois recebi. é, né, professor? Verdade. Tá, então bora lá. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulação de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidente durante a execução da escavação. Óbvio, é que nem demolição, né? Se tem tubo elétrico, água, esgotos que for, eu tenho que tomar cuidado durante a escavação para não quebrar esse tubo. Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. A gente não escorou lá a fundação, lembra? Percebeu que eu fiz lá uma escavação e escorei a lateral dele, né? Fiquei apoiando lá com uma madeira. Ele está dizendo, olha, fica de olho. Diariamente inspeciona, porque se cair, o cara vai ficar soterrado. Já aconteceram vários casos aqui em Manaus de soterramento. Lembro que no Shopping Manauara, vou dizer porque saiu no jornal, Shopping Manauara teve um soterramento. Eu não lembro o nome da rua, mas ali onde tem aquele mercado japonês, mais lá na frente, também teve um soterramento com morte. Então, vez por outra tem. Por quê? Porque as pessoas cavam e não querem escorar, não querem fazer o escoramento, porque custa caro, né? Vai gastar madeira, tudo mais, tempo. Então, eles só cavam. E aí o cara está trabalhando, não, trabalha rapidinho que não tem problema. Só que nesse rapidinho, às vezes chove, por exemplo. Ou não, o solo não é tão firme assim. E o cara está lá com toda aquela areia do lado. Se por acaso chove e cai, morreu. Ele morre sufocado. Já aconteceram, como estou dizendo, vários casos. Eu lembro pelo menos uns 4 ou 5 aqui em Manaus. Fora o que eu não soube que não saiu no jornal. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, deve-se construir as passarelas em conformidade com o item 18.8 da STNR. Então, se por acaso
Vou lá que vocês gostam do meu desenho. Se por acaso vai ter aqui, ó, que passar por cima dessa escavação, eu deveria fazer uma passarela. Só que uma passarela não é só as duas tábuas, as tábuas aqui. Eu tenho que fazer guarda-corpo, tá? De um lado do outro. Não vou conseguir desenhar isso direito, não. Então, rapaz... Dá nem pra definir esse desenho aí. Não. Tá show de bola. Caramba, desenho top esse. Vocês perdem a oportunidade. Vocês perdem a oportunidade de ganhar pontos com o professor. Então... eu vou desistir. Mas vocês entenderam aí que eu vou ter que ter uma passarela, tá? Eu não posso ter só duas tábuas. Eu tenho que ter... Continua, professor, tá indo bem, tá bonito esse desenho. Tá vendo que ganha ponto, Que Joyce. ponto, que ponto. Porque bonito não tá. Então, aqui é o fundo. E além desse fundo, eu teria que ter um guarda-corpo. Isso que ele está dizendo. Então, teria que ter aqui do lado um lugar para o cara se segurar. Tá entrando Gabriel. Pelo amor de Deus, o Gabriel vai chover. Ele veio anteontem, ontem não. Ontem. Gabriel já chegou já, mano. Gabriel, Cadê o Gabo? europeu. Tá? Então aqui, ó, isso aqui aceita, quiser o guarda-corpo, tá? Então guarda-corpo de um lado, guarda-corpo de outro. A Rayane tá entrando também. Rapaz, assim que é bom. Tá bom, eu vou parar com esse desenho, que esse desenho não deu futuro. Boa noite, Gabriel. Dá pra entender. Não, deu para entender, mas não ficou assim, o padrão que eu faço geralmente. Boa noite, Rayane. Que vai Como é que você emendando, passa vai na emendando, faculdade de vai acabando. engenharia, professor? Boa noite, colega. Sou arquiteto. Boa noite, eu sou engenheiro. Engenheiro não precisa ser o bom do desenho, né? Rayane, estão reclamando dos meus desenhos. Faça os elogios que eles merecem, Rayane, tá? Não, professor, tô elogiando, eu tô falando que seu desenho tá muito bonito. Não. Perguntou até como é que eu passei. Quem não entende de desenho vai criticar, né? Exatamente. Não Rapaz, adianta nem eu Adriele falar, também. Olha o Gabriel aí. Também é ruim. Espera aí que tá entrando a Adriele também. De repente vocês resolveram tudo entrar, foi? Tá quase Só porque hoje é áudio, sexta-feira. Eu não tô nem em casa. Esse horário, Muita professor, aglomeração. eu tenho um idoso para cuidar, tô tendo aulas da autoescola, então tá um pouco corrido o meu tempo, só consigo entrar esse horário. Mas pelo menos eu te falei, né? A gente tá tudo seguro aqui, porque a gente tá tudo em casa quando tu tá na escola, na autoescola. Então, pelo menos não tem esse problema. Porque eu ia ficar com medo. Boa noite, Adriele. A Adriele só fez o migué. Ela entrou e não ligou nem o áudio, deixou lá e foi ver a novela. Foi, Adriele? Foi ver a novela? Foi embora dele. Novela da Globo. Tá bom, vamos continuar aqui. Ainda não começou o Pereirão, professor. Ainda não começou o Pereirão. Ela gosta do Pereirão. Eu não tenho nem televisão em casa. Tá esperando. Não quer perder um minuto. Tá, vamos continuar aqui então a história. A gente está falando sobre a NR18. E o Gabriel tá com cordões, sei lá o quê. Não, é uma bolsa. Tá bom, deixa eu continuar aqui. É a roupa dele. Sim, eu me perdi onde eu tava. Ficou falando besteira? Esse Gabriel. Ainda vai fumar. O tráfego próximo às escavações. Eu tô falando de escavação, tá? Que ele tava falando que essa escavação tem que ser escorada, que não pode ter. O material que eu cavei eu não posso colocar do lado da escavação, porque senão pode soterrar quem está trabalhando lá. E ele fala aqui também que o tráfego próximo às escavações deve ser desviado, ou na sua impossibilidade, deve ser adotadas medidas para redução da velocidade dos veículos. Então, eu cavei. Não é para passar carro do lado, óbvio, mas se por acaso for necessário, não tiver jeito, ele está dizendo para o carro passar bem devagarzinho. Pelo menos. Na verdade, o ideal é que não passe. Porque senão vai o carro e todo mundo lá para dentro. Tá, então a gente falou de escavação e agora a gente vai falar de fundação.
Adriele, você sumiu mesmo, Adriele? Cara de pau. Você vai escutar depois essa gravação e vai saber da minha indignação, que a pessoa foi embora. Ah, não, ela está escrevendo no chat, eu acho. Eu vai avisar que não vou poder assistir. Tem aula quarta, quinta e sexta, é? É. Eu pensei que fosse somente quarta e quinta. Eu vou assistir assim que puder. Tá bom, então. Sim, bora lá. Em caso de utilização de bate-estaca, ainda agora eu mostrei um vídeo de um bate-estaca, os cabos de sustentação do pilão, em qualquer posição de trabalho, deve ter comprimento mínimo em torno do tambor, definido pelo fabricante ou pelo profissional. Então, ainda agora eu mostrei, o bate-estaca é um martelo, é uma espécie de martelo que vai cravar um pilar no chão. Vai batendo, batendo, batendo. Só que esse martelo, ele é puxado com cabo de aço, digamos assim, aí depois ele cai. Pá. Ele está dizendo que esse cabo de aço, aí o que ele fala aqui, ó, em caso de utilização de bate-estaca, os cabos de sustentação desse pilão, martelo, em qualquer posição de trabalho, deve ter comprimento mínimo em torno do tambor definido pelo fabricante. Qual é o medo dele? Desse martelo descer, desenrolar tudo aqui o cabo e soltar e acertar na pessoa. O Gabriel não entendeu. Deixa eu desenhar. Eu quero perguntar se o senhor está fazendo revisão do assunto. Sim, não tem jeito. Eu tenho que revisar o início. Eu queria fazer ergonomia. Então, eu comecei semana passada, acho que hoje eu acabo a parte de revisão. Aí, para a semana, já começa assunto novo. Foi que nem ergonomia. Ontem eu já dei assunto novo de ergonomia. Tá? Ontem já foi assunto novo de ergonomia. O senhor já corrigiu aquela avaliação que a gente enviou para o senhor? Qual? Não corrigi. Ainda não corrigi. Eu vou fazer ainda a tá. correção. Tá? Tá bom. Então, aceita que isso aqui é um bate-estaca. Aceita. Mas é algo mais ou menos assim. Tá ficando bonitinho, professor. Então, exatamente. Então, o que acontece? Isso aqui, Melhorou. essa roldana aqui, ó, esse tambor, ele vai puxando e aí ele vai soltar. Quando ele soltar, essa estaca vai batendo aqui numa outra estaca, cravando no solo, né? Uhum. Aqui está o solo e ele vai cravando. Pá. Ele está dizendo o seguinte, que esse rolo aqui, esse cabo aqui, ele tem que ficar um número de vezes enrolado aqui, conforme estabelecido pelo fabricante. Porque se ele desenrolar tudo, isso aqui cai, isso é pesadão. E o caboclo está passando aqui e morre. É isso que ele está dizendo. Tá? Então ele está dizendo que eu tenho que seguir a recomendação do fabricante em relação a esse tambor. Pô, é muito mais difícil desenhar aqui do que no quadro. Voltando lá para a história. Quando o bate-estaca não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. Então, ele está dizendo para você não deixar o bate-estaca pendurado. Porque vai que arrebente o cabo lá de aço ou alguma coisa assim. Então, ele vai dizer sobre o solo, embaixo. Tá? Entenderam, né? Porque se fica lá em cima, está sustentando, está forçando. E aí, se ele, por algum motivo, arrebenta, bate, pode acertar em alguém. Dúvidas? Acho que não sei. Não, teacher. Tá. Continuando nossa história. Tubulão escavado manualmente. Tubulão escavado manualmente é um negócio horrível. Horrível. Então, como é um tubulão? Vamos lá de novo com meus lindos desenhos. Tubulão, deixa eu apagar. Imagina um buraco, tá? E nesse buraco vai embora esse buraco. E aqui no final dele, geralmente é feito assim. Opa. Se abre aqui embaixo. Eu não vou conseguir apagar esse pedaço, mas é isso aqui. Ó. Então, esse é um buraco, tá? Aqui está o solo, tá? Então, eu estou cavando no solo. Um cara vai entrar aqui. Isso aqui, às vezes, tem 60 centímetros de diâmetro. O Gabriel entra. Eu entro também. Mas, olha o que acontece. A pessoa vai... Fazendo bullying, hein?
Qual é o Eu bullying? não entro, professor. Qual é o bullying? Eu mesmo disse que eu entrava também. O Gabriel é mal acostumado. Bora. Eu não entro. Eu ficava entalada nesse buraco. Tá. Pois bem. As duas, Joyce. É nóis, amiga. Tá, então, vai cavando no braço, vai cavando. Isso aqui às vezes tem vários metros de profundidade. E o cara vai cavando isso aqui no braço, chega do final, ele abre isso aqui, porque isso vai ficar cheio de concreto e com uma ferragem no meio. Isso é um tubulão manual. Isso até hoje tem, acho que tem empresa que ainda faz assim, que é um absurdo. Mas tudo bem. Então, voltando. O que ele vai falar sobre tubulão manual? O Gabriel nem se acusou, mas vamos lá. Ó, o tubulão escavado manualmente deve, primeiro, ser encamisado em toda a sua extensão. Tá bom, tu tá cavando aquele buraco, mas eu tenho que entrar com um tubo, porque imagina que eu tô ali com um negócio pequeno, 60 centímetros, 70 centímetros, e aí aquilo ali vai me soterrar muito fácil. Ele vai falar depois que tem que ter no mínimo 90, tá? Mas eu já vi cavar em menor. E aí o que mais? Ó, ser executado após sondagem ou estudo geotécnico, ó, tudo bem, você vai cavar, mas antes eu vou ver se o solo aguenta. Então, primeiro, vou cavando e vou descendo os anéis lá para esse solo não cair, tá? Como se tivesse um tubo o tempo todo descendo junto com essa pessoa. Olha aí o filho do Gabriel. Cara de um, focinho do outro, né? Aí depois eu vou colocar, e esse diâmetro deveria ser pelo menos 90 centímetros. Entenderam? Tá, só tá mostrando o desenho aí? Não, não estou mostrando desenho. Eu posso, Tá. não, posso voltar para lá, mas eu não estava mostrando. Não, pensei que o senhor estava mostrando, porque... Não, tá aqui, ó. O desenho é esse. Eu só estou dizendo o seguinte: conforme o trabalhador vai descendo, por exemplo, ele cavou até aqui, né? Então ele ainda está aqui. Conforme ele vai descendo, deveria vir aqui um tubo descendo junto aqui também. Então, não sei se eu vou conseguir desenhar, mas vamos lá. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas aí entra aí um tubo aqui, descendo junto, justamente para esse negócio não desmoronar. Porque eu estou cavando. Estou num túnel aí cavando. Então, se isso desmoronar na lateral, já era eu. Então, ele está dizendo para ir encaminhando junto, para ter uma lateral junto. Está entendendo ou não? Entendi. Tá? Então, Sim. é isso que ele está dizendo. É O muito Gabriel fácil. não responde porque ele tá entalado ali comendo. Mas é muito fácil o cara morrer num negócio desse. Então, voltando aqui. Então, percebe que se vocês forem trabalhar na construção civil, é só bronca. E qual o problema? Não repete. Porque tu faz a fundação essa semana, essas 2 semanas, na outra já começa outra coisa, aí depois já tem outra obra, não repete. Porque em empresa os problemas se repetem, é sempre a mesma posto de trabalho. Agora na construção civil não, na construção civil o cara se ferra. Por causa disso. Sim, aí o que mais? A escavação manual de tubulão, acima do nível da água ou abaixo dele, somente pode ser executada nos casos que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no seu interior. Agora imagina que quando o cara está cavando tem água. Como é que eu vou fazer para cavar se tem água? Então é que nem imagina que eu coloquei um canudinho dentro do refrigerante. Lá ele está cavando dentro desse negócio, lá no final tem água. Aí o que eu tenho que fazer para tirar essa água? É que nem um canudinho dentro do refrigerante, eu tenho que soprar. Então, só que o trabalhador está ali dentro e ele vai trabalhar sob pressão, ele vai trabalhar pressurizado, para a água poder sair por baixo. É um serviço muito ruim. Mas vocês entenderam, né? Eu vou fazer um mecanismo onde vai pressurizar esse trabalhador. Sim. E esse cara, ele tem todo um procedimento para fazer esse tipo de serviço. No solo já é mais difícil de acontecer. Mas imagina para uma ponte. Como é que o cara vai construir uma ponte? Na água, no rio. Tem que ter um sistema desse, tá? Então ele vai colocar lá um tubo
Aí ele vai pressurizar para soprar essa água para poder ir cavando. Só que isso aí, o cara está pressurizado. Esse cara está pressurizado, ele não pode sair da mesma hora. Acho que eu já falei isso para vocês em algum... Acho que foi no terceiro módulo, mas vou repetir. Quando você está pressurizado, entra muitos gases no seu organismo. Só que eles estão pressurizados. Na hora que tira a pressão, eles querem sair. E eles saem arrebentando a pele do trabalhador. Tá? Então, não pode ser só de uma. Então, tem que ficar lá. Aí ele entrou, fez o serviço, aí ele vai ficar, sei lá, eu não sei de cabeça a tabela, meia hora esperando a tantos metros, depois tirar um pouquinho mais de pressão, até ele poder sair. Porque senão ele morre. Se ele sair só de uma, ele morre. Todo estourado por dentro. De dentro para fora. Não sei se vocês entenderam a bronca que é. Então, nunca queiram trabalhar com isso. E a atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Óbvio, como é perigoso pra caramba, a gente tem que ter todo um plano. Se acontecer bronca, o que a gente vai fazer? Tem que ter um plano para retirada desse pessoal, saber como trabalhar. É isso que ele está dizendo. Os trabalhadores envolvidos na atividade de escavação manual de tubulão devem, primeiro, possuir capacitação de acordo com o anexo 1 da STNR, de acordo com a NR33, espaço confinado, e a NR35, trabalho em altura. Então, o cara vai ter que ter um treinamento que está no anexo 1 da NR18, da STNR, trabalho confinado, que é um espaço confinado, está dentro de um buraco, e a NR35, porque ele vai trabalhar em altura também. Porque para ele sair, vai ter que ser uma corda puxando ele, né? Imagina que ele vai ter que sair desse buraco. E aí ele está sendo puxado por uma corda. Porque é fundo, 6, 7, 8 metros. Então ele tem que ter todo esse treinamento para poder trabalhar. E ter os exames médicos atualizados de acordo com a NR7. Então, se por acaso algum dia vocês forem trabalhar em obra que tenha tubulão, vocês têm que solicitar todos esses treinamentos antes de começar a funcionar o tubulão. Ok? Ok. No tubulão escavado manualmente são proibidos. Primeiro, o trabalho simultâneo em bases alargadas, em tubulões adjacentes, seja esses trabalhos de escavação de concretagem. Que é base alargada? Deixa eu voltar lá para o meu desenho. Ele está dizendo que é proibido o seguinte. Eu fiz esse tubulão aqui. Talvez, não vou conseguir desenhar todo ele de novo, mas talvez aqui do lado, vai ter outro tubulão, tá? E o que é base alargada? Lá embaixo, eu vou pegar, vai descer aqui a parede do tubulão, e aí esse tubulão vai emendar com o outro. Ele está dizendo que eu não posso fazer em conjunto. Eu tenho que fazer esse, concreto, esse, tudo bonitinho, e depois eu faço o outro. Porque eu fazer esse e cavar um outro do lado, pode fragilizar e cair tudo. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, ó, no tubulão escavado manualmente são proibidos o trabalho simultâneo em bases alargadas e tubulões adjacentes, um do lado do outro. Seja esse trabalho de escavação ou de concretagem, não interessa, não pode. Faz um, depois faz outro. E é proibida a abertura simultânea de bases tangentes, ou seja, bases que se aproximam. Não pode. Porque já é perigoso sozinho, imagine se eu estiver cavando do lado. O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e material utilizado no processo de escavação manual do tubulão deve. Então, eu vou ter que içar esse cara, né? Ele está pendurado e ele vai descer pelo buraco lá, pendurado. Então, dispor de sistema de sarrilho, projetado por profissional legalmente habilitado, fixado no terreno, fabricado de material resistente com rodapé de 20 centímetros. Então, eu vou ter que fazer uma proteção toda lá e eu vou ter que fazer uma espécie de catraca dentada para que esse cara não desça só na porrada, né? Não pode escorregar. Não pode ser eu corregando numa corda toda. O Gabriel está descendo, aí está lá o Patrick, eu e o Luciano soltando a corda e o Gabriel descendo lá do tubulão. Não pode ser assim. Ele está dizendo que tem que ter um sistema lá com tripé tudo bonitinho e que aí ele vai descendo num sistema mecanizado. Não pode ser no braço. Tá? Mas como é o Gabriel? Estou brincando. Ser dotado de sistema com travamento. Lógico, tem que ter uma possibilidade de travar,
Se eu quero parar, a gente também pode travar. Gabriel, eu estou curioso. Tu trouxeste o galo? Não, professor. Papai não deixou eu ter ideia. E nem Ele queria saber também. Ela perguntou para mim, ela mandou para mim no chat. Porque ela falou que ela queria comer um galo ensopado. Mas bora lá. A Rayane que fugiu agora, né? Foi ver a novela. Estou aqui, professor. Não era tu que queria comer o galo? É bom, galo. Tá vendo? É de estimação no Gabriel, não pode não. Ser dotado de sistema de segurança com travamento, tá? Possui dupla trava de segurança do sarrilho, ou seja, esse travamento pode acontecer de falhar. Tá? Então, a gente tá ter dupla trava, não pode ser só uma. Então tem que ter 2 sistemas de travamento, porque se alguma falhar, tem a outra. Porque senão já era o Gabriel lá no fundo do tubulão. Possui corda de fibra sintética que atende às recomendações do anexo 2 da CNR. Utilizar corda de sustentação do balde com comprimento de modo que haja em qualquer posição de trabalho, no mínimo 6 voltas sobre o tambor. O que é isso? Como é que é feito isso? Desce um balde, lembra que o Gabriel está lá gravando. Aí ele enche um balde de areia, de terra lá, aí vão puxar esse balde e tirar. Aí desce o balde novo, ele vai cavar mais um bocadinho, coloca dentro do balde e assim vai. Percebe que em Manaus, agora, agosto, setembro, deve ser ótimo esse serviço. Então, ele está dizendo para ter que tomar cuidado também com esse balde, né? Porque se ele descorregar, se ele soltar todo, cai em cima do Gabriel. Que eu estou supondo que é o Gabriel que está fazendo serviço. Ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. Então, também tem uma trava lá de segurança para evitar que esse balde solte e venha com tudo. Percebe que a gente pode ter trava e tudo mais. Se a alça do balde foi daquelas fuleiras, já era. Cai, arrebentou a alça e acertou no Gabriel. Gabriel vai ficar na posteridade de você, porque vai para o YouTube. Então todo mundo vai saber que você que era o cara que estava cavando. famoso. Como é, Gabriel? É famoso. Famosíssimo. O cara que cava o tubulão. E tem um galo de estimação, famosíssimo. É o Frederico. Sabia que eu tinha um galo de estimação quando era criança? Frederico. Agora que eu lembrei, ontem eu estava falando para minha mulher isso. A operação do equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve atender as seguintes medidas. Então, o que tem que ter nesse equipamento de descida e içamento dos trabalhadores? Primeiro, liberar o serviço em cada etapa, abertura de fuste e alargamento da base registrado no livro de registro diário da escavação. Então, abertura de fuste é o buraco em si, e alargamento da base é aquele triângulo que eu fiz lá no final. Tá? Isso vai ser tudo registrado. Liberar o serviço em cada etapa. Então, começou a abertura de fuste, começou a escavação. E aí o alargamento da base começou. Aí registra lá no livro diário da escavação da obra, para ter o controle de como é que está. O que mais que ele tem que fazer? Dispor de sistema de ventilação por insuflação de ar por duto, captado em local isento de fontes de poluição, ou, em caso contrário, adotar processo de filtragem do ar. Olha o que ele está dizendo. Está lá o Gabriel, dentro do tubo. Quente pra caramba, agosto, setembro em Manaus. Eu tenho que ter algum sistema de ventilação. Só que ele está dizendo, olha, toma cuidado de onde você vai puxar esse ar para empurrar esse ar lá para dentro. Porque se tu puxa só do ar ambiente, o que vai acontecer? Não tem muita poeira em obra, eu estou jogando poeira lá em cima do Gabriel. Então ele está dizendo para ter, pode talvez ser necessário um processo de filtragem desse ar, né? Tem uma filtragem, então ele puxa, empurra, mas tem um filtro ali para evitar que essa poeira entre. Quem vai cuidar de parte disso são vocês, tá? Não é que vocês vão dimensionar, mas se vocês estão vendo que estão fazendo um tubulão e não tem nada disso, mesmo que vocês não saibam fazer, epa, olha, a NR18 no item tal diz que é obrigatório isso, isso, isso. Ah, mas a gente não vai fazer. Qual é a obrigação de você? Registra no diário de obra, toda obra vai ter um diário
dos problemas que tiver ou da produção, registra no diário de obra, tira uma foto da situação, faz um relatório e manda para o teu chefe dizendo, olha, de acordo com a NR18 é obrigatório isso, isso, isso e isso. Se vão fazer, são outros 500, mas você tem a sua obrigação em informar. Porque depois ele pode dizer, eu não sabia, tu não falaste nada, tá? Então tem a tua obrigação em informar. Ter cobertura quando o serviço for executado a céu aberto. Então, eu tenho que ter alguma proteção, né? Uma cobertura, caso esteja em área aberta, céu aberto. Geralmente vai ser a céu aberto. Só que ele está dizendo para fazer uma cobertura lá provisória. Isolar, sinalizar e fechar os postos no intervalo no término da jornada de trabalho. Então, tu cavaste, mas não cavou tudo ainda. Ou ainda vai concretar e está lá o buraco. Ele está dizendo para isolar, sinalizar e fechar. Porque se alguém passar e escorregar, já era. Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho, ok. Paralisar imediatamente as atividades de escavação no início de chuvas, quando o serviço for executado a céu aberto. Porque, imagina, tá lá dentro. Começa a chover, o cara pode morrer até afogado, dependendo da chuva. E utilizar a iluminação blindada à prova de explosão, porque pode ter a presença de algum gás. E aí já era. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Ah, aqui tá, vocês estão vendo, eu acho, que o batistaca. Estão vendo o batistaca? Então. Mas eu deixo eu ver aqui, tubulão. Tubulão. Construção civil. Aí, tubulão, construção civil. Tubulões a ar comprimido. Esse que eu falei para vocês, que vai pressurizar e o cara tá lá dentro. Vocês estão vendo o vídeo? Tô assim? Sim, tá. Então, aqui tá o buraco lá, vai concretar. Pô, meu filho, mas é lento esse negócio. Ó, que eu falei que em rio é feito assim, ó. Então, entra com um tubo, aí vai... Isso aqui é justamente para entrar o ar comprimido para que a água saia. É eu soprando o canudinho, tá? Então, ele vai colocar um negócio aqui para pressurizar esse negócio aqui e para empurrar a água. Deixa eu ver se ele tem que tá furando, coisa e tal, furou. Aí fizeram lá o... Ah, bem que tem. Ó, tá aqui o buraco, olha lá. Esse aí é até grande, né? Tem até um certo espaço. Olha o Gabriel aí dentro. Só a Isso, cabeça do Gabriel tá aparecendo. é só a cabeça do Gabriel lá. Então aí, só que é pressurizado, ou seja, vem um negócio soprando aqui. Entenderam, né, a ideia do bicho? É um negócio horrível de trabalhar. É um negócio horrível de trabalhar. Trabalhar Professor, você chamou meu nome? receber muita. Não, olha aí, ó. Não pode falar, amigo. Ó, é isso aí, ó. Ele está fazendo o serviço, só que aqui ele está fazendo automatizado. Agora eu estou dizendo que o cara vai fazer isso no braço. Imagina fazer isso no braço. Essa que é a bronca. Assim. É, o Patrick vai querer ficar no lugar. E depois coloca a ferragem, ó. Coloca a ferragem e depois concreta. É isso que vai ser feito. A única diferença é que ele fez com uma máquina e agora concretou. Só que em vez de cavar com uma máquina, o cara cavou no braço. É isso. Que o Patrick... Terme livre. É isso. Isso aí é fichinha pro Patrick, um dia já foi. Isso aí é... Patrick não tem cara Por aqui. que vocês não ligam a câmera de vocês? Quero ver a cara de vocês. Como é, Gabriel? Não escutei nada. O povo não liga a câmera, eu quero ver a cara deles. Quero ver o rosto Eles deles. têm vergonha. A Rayane vai esperar outra liga sem querer. Daqui a pouco ela liga. Quando terminar a novela, ela vai ligar. É, Vai ganhar. Tá nem passando novela. mas vez por toda aula ela liga, sem querer, mas ela liga. Ela vai apertar lá Sem para querer falar. eu ligo aqui. Tá, tubulação com pressão hiperbárica eu não vou ler, que é justamente isso que eu expliquei para vocês. Bora para a parte de carpintaria e armação. Essa parte de tubulão é mais rara de acontecer, tá? São raríssimas as obras aqui que ainda trabalham com isso. Se vocês, não sei se vocês passaram aqui na Constantino Neri, perto da arena.
tá? Se vocês passarem esses dias, vocês vão que estão fazendo uma nova local de parada de ônibus e tem lá em vez de a escavação sendo braço, é uma espécie de como se fosse uma parafusadeira para o solo, grandona, imensa, tá? Então, em vez de o cara cavar no braço, não. Vai lá com essa brocona e tira toda a areia e faz a fundação. Tem um agora, deve ter uns 6 metros de altura aqui em frente à arena. Não sei se vocês passam por aqui, mas se passarem, já está aí vários dias. Bora lá, carpintaria e armação. As áreas de trabalho de serviço de carpintaria e onde são realizadas atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões deve. Então, primeiro, olha o que ele fala. Primeiro, ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. Então, ele está dizendo que eu tenho que ter um piso. Geralmente, é no solo mesmo. Mas esse piso não é que tenha que ser de concreto nem nada. Pode ser um piso de madeira. Resistente, nivelado e madeira antiderrapante. Só não vai pintar, porque se tu pintar, aí fica escorregadio. Possui cobertura capaz de proteger os trabalhadores. Então, faz uma casinha lá para eles. Possui lâmpadas para iluminação protegidas contra impacto. Por que isso aqui? Quando tu tem lâmpada comum, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu acho aqui fácil na internet. Lâmpada comum, você virou uma madeira, vai quebrar, né? Ele está dizendo que você tem que ter uma proteção nessa luminária. Olha, agora que eu vi, eu tenho isso aqui. É porque essa norma ela foi alterada. Então, eu não tenho toda ela bonitinha. Mas eu vou mandar depois para vocês um vídeo, meu mesmo, que tem, vou mandar agora, que tem justamente parte dessa aula, a parte de, não sei se vocês conseguem ver o chat? No chat eu coloquei aqui um vídeo do YouTube, tá? Nesse vídeo do YouTube tem algumas coisinhas para complementar, mas deixa eu continuar a minha história então. Que eu não achei a lâmpada não. Então, imagina uma lâmpada comum, só que essa lâmpada agora ela tem uma ferragem em volta, tá? Tem uma armadura por fora. Então, vazada. Então, você continua iluminando, mas tem uma proteção. Por quê? Tu está trabalhando numa carpintaria ou num lugar de ferragem. Bateu aqui, quebrou. Mas se eu tenho essa proteção, aí vai balançar lá, mas não vai quebrar essa luminária. É isso que ele está dizendo. Então, possui lâmpadas para iluminação protegida contra impactos provenientes da projeção de partículas ou até batida lá das coisas. Ter coletado e removido diariamente os resíduos da atividade. Carpintaria, principalmente, gera muita serragem, né? E serragem é fácil de pegar fogo. Então, ele está dizendo que você tem que limpar essa área diariamente. Carpintaria tem muito prego também, prego solto. Então, tudo isso tem que ter, o correto é deixar limpo. Se tu entra numa obra e tu vê que a obra é limpa, tu vê que a obra é segura. Tá? Porque tem muito acidente de ponta de ferragem, ponta de pau, ponta de prego, ponta de um monte de coisa assim que fica pelo chão. E essa obra acontece vários acidentes. Então, se tu entra numa obra e tu vê que o engenheiro mantém a obra limpa, tu vai ter, sei lá, 50% menos de problema. Porque esses probleminhas de furada de pé, de corte, tudo mais, não vai acontecer. Não vão acontecer, né? Tá, a área de movimentação de vergalhões de aço, tá, aquele ferro mais grosso, deve ser isolada para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade. Então, imagina, tu tá lá com uma barra de ferro, aquela barra de ferro tem 12 metros de comprimento, e tu vai movimentar ela. Na hora que tu vai movimentar ela, que você gira assim, tu pode acertar alguém. E é uma barra de ferro, que pode machucar. Então, ele está dizendo que essas áreas têm que ser protegidas. Isoladas, na verdade. Ó, o feixe de vergalhões de aço, que foram deslocados por equipamento de guindar, deve ser amarrados de modo a evitar o escorregamento. Então, como é que funciona isso? Não sei se vocês já viram. Como é que faz transporte de ferragem? Tem lá... deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo.
Eu estou tentando abrir aqui, não, mas não achei. Operador. Nesse aqui vai ter. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, deixa eu fechar aqui e abrir o vídeo. Só para ver aqui a ferragem. Vocês estão vendo o vídeo? Isso aqui o cara colocou só aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, tem a proteção. Não, rapidinho. Só estou procurando. Tá aqui, ó. Isso aqui que é a ferragem. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Opa. Então, esse aqui que é o vergalhão. Só que eu estou dizendo que esses vergalhões aqui, eles vêm dobrados em 6 metros. Eles têm 12 metros e ele vem num feixe de 12 metros dobrado. Então, na hora que tu abre ele, é fácil de atingir alguma pessoa. Então, eles vêm assim, né? E amarrado aqui. Só que eu estou dizendo que isso aqui tem 12 metros. Então, na hora que tu abre, tu vai acertar o cara lá longe. É isso que eu estou dizendo que tem que tomar cuidado. Espero que vocês tenham entendido. As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento. Então, como é que é isso? Quando eu for fazer o pilar, esse pilar ele só está o ferro ainda. Antes de concretar, eu coloco só o ferro, né? Então, eu vou ter lá a ferragem. Aqui achei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no final vai ter. Pô, só tinha lá no início. Só tinha na figurinha do vídeo. O vídeo mesmo não tem. Ah, tá aqui. Aqui vocês vão ver. Tá aqui na fundação. O Esdras Silva vai mostrar. Pô, o cara coloca na entrada do vídeo uma coisa e mostra outra, desgraçado. Nos meus vídeos eu coloco o que vai acontecer, eu não coloco. Mentira. Tá aqui, tá. Ó, esse pilar, eles estão concretando a fundação, tá vendo aqui? Tá vendo esse pilar caído aqui? O que vai acontecer? Eu vou colocar a ferragem aqui, ó. Só que na hora que eu coloco a ferragem, ela fica solta. Não sei se vocês estão entendendo. Ó, tá aqui, ó, tá aqui uma viga, um pilar. Esse pilar vai ser colocado no chão. Só que não tem forma, não tem nada, tá? Ele tá solto, só cravado no solo. Tá concretado embaixo, lá tá um concreto na ponta dele, mas em cima não tem nada segurando ele. Então ele vai ficar caído. E aí o que ele fala aqui na norma? Ele fala que, ó, as armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento. Eu não posso deixar solto isso aqui. Que pode acertar em alguém, pode machucar. É isso que ele está dizendo. Eu deveria ter um sistema, uma proteção. Na verdade, coloca a ferragem e já coloca a caixaria. Tá? Já coloca a caixaria em volta. Para depois eu concretar. Vocês estão entendendo ou vocês estão boiando feio? Tranquilo, tô pra mim. Tá entendendo, Tô né? entendendo. Tá bom, então. Porque eu não sei até quanto vocês conhecem, mas então vocês estão entendendo. O Gabriel está comendo, me deu fome agora, mas tudo bem. O que mais? As armações de pilares, vigas e outros, já falei isso. É obrigatória a colocação de pranchas de material resistente firmemente apoiada sobre as armações para a circulação de trabalhadores. Então, imagina, tu tem lá no piso, assim como tem a ferragem para os pilares, no chão, na laje, vai ter ferragem também, tá? Para concretar.
e passa ferro para tudo quanto é lado. E essa ferragem é muito comum as pessoas tropeçarem. Ferragem laje. Porque tu tá andando ali e tem ferro para tudo quanto é lado, tu acaba tropeçando. Ele está dizendo que você tem que colocar uma prancha por cima da ferragem para evitar esta queda. Porque imagina tu ficar andando com um monte de ferro em volta. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ó, vocês devem estar vendo o vídeo. Então, aqui tem até pouco ferro, tá? Mas eu posso tropeçar nesses ferros aqui. Então, o que ele está dizendo para fazer? Isso aqui, na verdade, é laje pré-moldada, mas é similar a isso. Em vez de ser embaixo a laje pré-moldada, seria madeira. Então, tem essa ferragem, e aí, em vez de eu andar sobre esse material aqui, sobre a ferragem, eu colocaria uma prancha de madeira e andaria sobre a prancha, porque aí eu não teria como eu tropeçar. É isso que ele está dizendo, tá? Só que aqui é laje pré-moldada. Mas a ideia é bem parecida. Se não entenderem, falem. Então, é obrigatória a colocação de prancha de material resistente, firmemente apoiado, sobre as armações para a circulação do trabalhador, para o caboclo não cair, não tropeçar. Pô, eu já caí muito em obra, tropeçando. Porque é muito... Geralmente nas obras, quando eu estagiava, então, putz, o que eu caí, não sei como eu não me quebrei. As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para o trabalhador devem ser protegidas. Imagina que é uma ponta de ferro ali exposta. Ele está dizendo que todas essas pontas de ferro que tem a possibilidade de alguém se ferir, cair, se machucar, ela deveria ter uma proteção. Existe, até você compra em loja de material de construção, um material emborrachado que você coloca nas pontas da cabeça do ferro. E depois tu tira e reutiliza para outra obra. Tá? Mas existe isso já. E morreu essa parte aqui. Aí entra a parte de estrutura de concreto. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Essa parte era carpintaria e armação. Então, ele falou... Percebe que ele não detalha muito, não. Ele só dá uma geral da parte de carpintaria e a parte de armação, que é a parte da ferragem, do armador. Depois vem para a estrutura de concreto. Estrutura de concreto, ó, o projeto das formas e dos escoramentos. Então, eu coloquei a ferragem, agora eu vou fazer a forma para poder concretar. O projeto das formas e o escoramento dessas formas e tudo mais, indicando a sequência de retirada das escoras, deve ser elaborada por profissional legalmente habilitado. Eu sei que na prática, o carpinteiro vai lá, faz e dane-se. Mas como é que tu sabe, se tu jogar concreto, colocar ferragem e tudo mais, aquela forma não vai abrir? Então, ali foi feito um projeto. O carpinteiro, ele faz por experiência. Então, o que acontece? Às vezes, não precisa de toda a madeira que ele está usando, mas ele usa. Porque ele já costuma fazer daquele jeito. Ele não está dimensionando. Ele está fazendo de acordo com a experiência dele. Um engenheiro bom, o que o engenheiro é bom ia fazer? Ele ia calcular, tá, tem que ter uma madeira tal, e ia ter que escorar de tanto espaçamento. Aí teria um projeto. E a norma está dizendo que teria que ter um projeto. O ideal é esse, lógico. Tá? Porque como o carpinteiro está chutando, ele está fazendo um negócio padronizado, ele pode errar. Porque ele não faz o cálculo. Ok, Gabriel? Chora não. Já vou acabar. Faltam 10 minutos. Eu vou acabar às 8 horas. Na montagem das formas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças. Então, na montagem, enquanto eu vou ter que pregar a forma, né, fazer a caixaria todinha, aí ele está dizendo que é obrigatório o isolamento e a sinalização da área, porque pode cair uma madeira dali e acertar o cabra que está passando lá embaixo, caso você já esteja numa área mais elevada. Tá? E a operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo-se observar as seguintes medidas. Primeiro, inspecionar o sistema de alimentação de energia. Então, durante a concretagem, tu vai utilizar... Concretagem deve ter aqui no YouTube. Concretagem. Laje. Concretagem é um negócio feio. Feio no sentido que dá um trabalho desgraçado. Tá aqui, concretando. Então, deixa eu abrir aqui para vocês o vídeo.
Vocês devem estar vendo o vídeo. Isso aqui o cara está concretando, tá? Aqui, essa concretagem está na manha. Por quê? Porque a pressão desse tubo aqui não está forte e aí só tem uma pessoa. E vocês percebem que esse concreto está bem fluido, está bem mole. Só que nem sempre é assim. Às vezes esse concreto ele vem um pouquinho mais duro, depende da situação. Porque quanto mais mole, significa que tem mais água. Se tem mais água, quando secar, essa água sai e fica todo brocado, todo cheio de ar dentro do concreto. Então, na verdade, quanto mais duro te colocar esse concreto, melhor. Só que mais duro significa ele mais pesado e mais difícil de manusear esse tubo aí. Tá? Não sei se vocês entenderam. Entenderam a ideia ou não? Sim. Deixa eu ver se tem uma outra concretagem aqui. Tem, essa aqui está mais feia. Acho eu. Ó. Então, vem aquele caminhão, ó. E aí o cara vem com a lança. Vocês estão vendo, né? Vem com a lança e joga aqui o concreto. Vai jogar aqui o concreto. Tá. Então, ó, vem a lança e vem aqui o concreto. Então, o cara está lá embaixo e ele está direcionando essa lança conforme vai precisar a concretagem. Vou jogar aqui para frente, ó. O cara lá de baixo. E aí você vai mais para frente, para o lado, fica berrando, às vezes tem rádio. E o cara vai fazer a concretagem. Ó, percebe que aqui é difícil de andar? Ó? É ferro para tudo quanto é lado nessa laje. E é fácil de tropeçar. Porque é alto, não é só colado. No... Tem um ferrinho um pouquinho mais alto do chão. Geralmente fica uns 10 centímetros. Então, é muito fácil de tropeçar andando aí. E, ó, como ele anda assim, com a possibilidade de queda. E aí estão dizendo que eu deveria ter esses pranchões, aquilo que eu falei para vocês ainda agora. O desgraçado não vai concretar, não? Estou esperando ele concretar aqui. Tá aí, está concretando. Então, aí o cara vem. Como é residência, aí é na manha também, ó. Tu percebe que ele vai lá segurando na manha. Quando é indústria, o prédio, geralmente concreto não é. Esse concreto já percebe que ele não é tão fluido quanto aquele outro. Um problema sério que tem aqui, que vai ter esse tipo de serviço, é porque os caras, ó, esse cara, deixa eu voltar aqui para vocês verem um detalhe. Percebe que tem gente aqui com bota de, ó, esses dois aqui. Esse cara tá com uma bota de borracha. E esse cara tá com uma bota de couro, ou seja, vai comer o pé dele todinho. Ó, esse cara tá com uma bota de couro também. Esse cara tá com uma bota de borracha, tem imerso no concreto. Se o outro cara pisar aqui, vai comendo o pé dele, o cimento. Comendo, entre aspas, né? É corrosivo assim, é cáustico, na verdade, e aí vai comendo o pé dele. Não sei se vocês entenderam. Ó, aí o cara lá fazendo a concretagem. Tá, vamos voltar lá para a nossa história. Ó, então, a operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas. Primeiro, inspecionar os equipamentos, sistema de alimentação de energia antes e durante a execução do serviço. Então, caso tenha uma luminária, tenha alguma coisa, porque o concreto está molhado, né? Se tiver alguma ponta solta, uma parte lá que possa levar choque, já era. Inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução do serviço. Ok? Inspecionar o escoramento e a resistência da forma. Se a forma que o cara está trabalhando não aguentar, vai cair. Já vi uma vez numa obra, a laje abrir, a forma abrir e cair todo o concreto. No cara, as pessoas não caíram, mas uma parte da laje caiu e aí cai todo o concreto, porque ele não estava bem dimensionado. Quando eu estava estagiando, eu lembro que aconteceu isso. O que mais que ele fala aqui? Só vou ler mais esses dois. Isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido acesso somente à equipe responsável, lógico, né, para curioso ficar aí. E dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental. Então, porque pode acontecer dessas caçambas de concreto, cai tudo só de uma porrada. Não necessariamente vai ser jogado via lança, tá? Que nem estava mostrando, ele não estava mostrando uma lança, aquele duto. Às vezes não vai ser assim. Às vezes vai ter lá só a maceira, que a gente chama, um local no chão mesmo, e joga o concreto todo no chão. Ele está dizendo que tem que ter um sistema nesse caminhão para não cair tudo só de uma porrada. Dúvidas, senhora e senhores?
Não. Como é que tá a novela, Rayane? Professor, Não. deixa eu não. O Patrick também tava vendo a novela, ele falou. Que ele gosta do Pereirão. Não. Começou o Pereirão, não, Pereirão só mais tarde, professor. Eu não sei nem quem é o Pereirão, para você ver o meu nível de conhecimento da novela. Sim, o que eu vou fazer? Vocês têm que ir naquele vídeo para ver. Eu passei para o Luciano. Luciano, depois coloca lá no grupo o vídeo para o sábado. Tá. Tá? Então já mandei. Como é? Eu vou enviar sim pro grupo. Tá. E aí, depois eu vou fazer um exercício também para essa parte de construção civil, tá? Então, não sei se eu vou fazer, não vou conseguir mandar amanhã, nem domingo, mas segunda-feira eu acho que eu faço. Segunda ou terça-feira eu faço. E aí eu mando para vocês um exercício tipo aquele que eu mandei do Google Formulários para vocês fazerem como sendo exercício dessas aulas. Porque aí serve de frequência e serve também de nota. Dúvidas? Beleza. Não. Tranquilo. Tão tranquilo até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite, um abraço, tchau, bom fim de semana. Vai ver a novela, Rayane. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa Até a noite. próxima aula do professor de TPCS, né? O Feitosa. Tem aula agora, né? Então, E vamos tem lá. aula hoje ainda, né? Isso, então chore não, vamos lá com ele. Continua.